Tá certo? Eu acho que eu já compartilhei a tela aí, acho que todo mundo consegue ver, né? O slide, Sim. onde está meu nome, só a introdução ao melhoramento genético animal. Então, vamos começar, né? Já são 5 minutos além do horário combinado, então acho que já está todo mundo aí. Bom, então vamos começar conversando sobre, primeiro, desmistificar essa questão que melhoramento genético é uma coisa muito complicada, é uma coisa que você imagina todo mundo de branco em um laboratório fazendo uns clones, o que também não é nada muito complicado, mas o melhoramento genético é muito mais simples do que isso, né? Quando qualquer tipo de seleção que você faz visando melhorar a sua produção é um melhoramento genético. Então, na verdade, desde que o homem virou nômade, deixou de ser nômade, desde que o homem resolveu fixar moradia em um lugar, olha, aqui eu vou ficar, aqui eu vou constituir minha casa, minha família. E quando ele plantou as primeiras plantas que ele cultivava, que ele passou a cultivar, juntou os primeiros animais ali que ele tinha hábito de consumir como alimento, ao invés de só caçar. Os primeiros trabalhos que ele fez, eu gosto mais do fruto dessa planta, é mais doce, então eu vou arrancar as outras plantas e deixar só essa daqui sobreviver. Isso já é um trabalho de melhoramento genético. Então, claro que hoje a gente tem recursos tecnológicos que permitem que a gente faça coisas que eram inimagináveis 50 anos atrás, mas o princípio do melhoramento é esse, é você simplesmente fazer qualquer alteração que vá modificar a frequência gênica daquela população envolvida. Então, colocando aí uma referência, a primeira referência que se tem notícia sobre melhoramento genético, que tem aí no livro Gênesis, né, da Bíblia, 1350 anos antes de Cristo, muito tempo atrás, né, mais de 2.300, ou desculpa, 3.300 anos atrás, tinha uma referência, quando ele dizia: os animais malhados serão o teu salário, todas as ovelhas davam à luz a cordeiros malhados. O que significa isso? Por alguma razão, esse animal malhado, ele era mais valorizado. Não sei se porque ele produzia melhor ou se porque tinha mais interesse em comercializar um animal malhado do que um animal não malhado, mas está mostrando aí um milagre, né? Que o animal malhado era o mais interessante e a partir de que Jesus dizia que os animais malhados serão teu salário, todos os animais passaram a ser malhados. Então, quando você vê aí ovelhas malhadas, por exemplo, a gente está conseguindo visualizar uma expressão fenotípica, né? Hoje a gente já sabe o que significa isso, sabe o porquê que esses animais são malhados, sabe-se por que existe uma diferença entre o animal, que existe um comércio. A gente consegue explicar isso visivelmente, facilmente. Então, mas o fato desde que se percebeu que existia uma diferença entre um animal, seja pela pelagem, seja pela produtividade, e você passou a selecionar aquele animal que era mais interessante para você, isso já é um trabalho de melhoramento genético. Então, quando você visualiza um animal desse, qualquer um desses animais que estão aparecendo aí, você está visualizando a expressão do fenótipo desse animal. O que é o fenótipo? Vocês lembram lá do ensino médio, já aprenderam isso. O fenótipo é o resultado da genética mais o ambiente. Então, toda e qualquer característica, ela é resultado da genética mais o ambiente. Algumas características, elas têm uma maior influência da genética e, consequentemente, uma menor influência do ambiente. Outras características, não, são o contrário, têm uma maior influência do ambiente e uma menor influência da genética. Isso é muito importante
que a gente entenda que essa expressão é composta da genética pelo ambiente, porque quando se vai fazer a escolha dos animais de maior interesse, dos animais que nós vamos selecionar, a única coisa que a gente consegue selecionar é a genética. O ambiente não é passível de melhoramento genético. O ambiente, ele deve ser sempre melhorado junto com o ambiente, mas isso não é passado de geração em geração. O que a gente, quando se faz um programa de melhoramento genético, o que a gente busca selecionar são indivíduos com a genética mais interessante para a nossa situação escolhida, que a gente vai explicar mais adiante. Em contrapartida, o ambiente, ele mascara a expressão dessa genética, principalmente em características que são muito devidas ao ambiente. Então, vou dar alguns exemplos práticos aqui para a gente entender melhor. A cor da pele em pessoas, por exemplo, que a gente consegue, todo mundo acompanha isso. Se você pegar 10, uma amostragem, 10 pessoas qualquer que você conhece, você vai perceber que a tonalidade da pele, cada um tem uma tonalidade diferente, do mais claro ao mais escuro, dependendo da quantidade de melanina que aquela pessoa tem na pele. Esse é o fenótipo. Eu visualizo a pele de uma pessoa e sei qual que é o fenótipo. Se é um fenótipo com mais melanina ou se é um fenótipo com menos melanina. Essa quantidade de melanina produzida é uma característica genética. Pessoas que nasceram com genes para produzir mais melanina vão ter a coloração da pele naturalmente mais escura do que pessoas que nasceram sem essa capacidade de produzir muita melanina, ou até pessoas que nasceram sem capacidade de produzir melanina, que é o caso das pessoas albinas. Então, isso é uma característica genética. Em contrapartida, se você pegar duas pessoas, ou a mesma pessoa, que essa pessoa tenha. A gente está falando de uma genética só um único indivíduo. O ambiente vai influenciar na coloração da pele dele. Se ele é uma pessoa que toma mais sol, o sol agride a pele e a resposta da pele àquela agressão é produzir mais melanina. Então, a mesma pessoa, no decorrer da vida, ela tem tonalidades diferentes da pele, de acordo com o efeito do ambiente. Se essa pessoa fica com uma menor exposição ao sol, ela vai ter uma pele naturalmente mais clara. É claro que existe um limite genético para isso. Não significa que uma pessoa de coloração muito branca, se ela ficar muito tempo exposta ao sol, ela vai se assemelhar a uma pessoa de coloração escura. Não, ela vai produzir melanina até um certo limite, mas ela não vai mudar totalmente a coloração da sua pele. Então é muito importante que vocês entendam isso. Toda e qualquer característica tem uma porção genética e uma porção ambiental. E a composição dessas duas porções expressam o que você quer ver no indivíduo. Esse é o fenótipo, tá certo? Quando a gente fala, por exemplo, que eu acabei de dar o exemplo aqui para vocês, de coloração de pele, se eu não me engano, são 2 genes que são responsáveis pela coloração da pele humana. Em cavalos, a gente já tem mais de 14 genes responsáveis pela pelagem do cavalo. Por isso que a gente tem tantos fenótipos diferentes, que alguns de vocês já estudaram, outros vão estudar. Calçamento curto, calçamento longo, marca na face, coloração meio a meio, coloração inteira, a cauda de uma tonalidade diferente. Vocês vão estudar que existe uma variedade enorme de coloração de pelagem de cavalo. E isso a gente falando de poucos genes. Agora, existem determinadas características que elas são compostas por muitos genes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de características produtivas, por exemplo, produção de leite, produção de carne, produção de lã,
Essas características, elas não são... o responsável por ela não são 2, 3, 10 genes. São, muitas vezes, todos os genes que o animal tem. Para uma vaca produzir 50 quilos de leite, tudo influencia. Influencia como que ela converte aquele alimento, influencia como que ela apreende aquele alimento, como ela tritura aquele alimento, como que ela converte aquilo dentro do rumen, em quantidade de ácido graxo, se é mais acetato, butirato, como que aquilo é absorvido, como que aquilo vai ser transformado dentro da glândula mamária para ser convertido em leite, como que ela passa por estresse térmico, por estresse ambiental. Tudo isso influencia para ela produzir mais ou menos leite. Qualquer situação pode diminuir ou aumentar a produção dessa vaca. Então, um mamífero tem em torno de 20 mil genes. Para a característica produção de leite, provavelmente os 20 mil genes influenciam, cada um pouquinho, mas os 20 mil genes influenciam naquela produtividade. E todos esses genes também têm influência do ambiente. Então, é muito mais difícil eu quantificar características produtivas. Por quê? Porque elas são chamadas de características poligênicas, aquelas que muitos ou praticamente todos os genes afetam. Diferente de, por exemplo, coloração de pelagem, que mesmo que seja no caso do cavalo 15, 14 genes, são poucos genes comparado com 20 mil genes. Tá certo, gente? Então, qual que é o princípio do melhoramento? Você sempre tentar selecionar quais aqueles indivíduos que apresentam superioridade produtiva e passar adiante essa superioridade produtiva. Muito cuidado com o termo que é usado em melhoramento. É muito comum você escutar pessoas falarem, olha, melhoramento é você escolher o melhor animal. Muito cuidado com esse termo. Não se escolhe o melhor animal, porque não se tem certeza do que é o melhor animal. É difícil eu falar que alguma coisa é melhor do que a outra. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou falando de um animal de dupla aptidão, um animal que produz carne e leite, ele não faz milagre. Ele converte o que ele come em carne ou em leite. Se ele converte mais carne, consequentemente, ele vai produzir menos leite. Se ele converte mais leite, consequentemente, ele vai produzir menos carne. E aí eu pergunto para vocês, é melhor o animal que produz mais carne ou mais leite? Depende do interesse de quem está selecionando. Se naquele momento para você a carne é mais rentável ou é o seu objetivo, o animal que produz mais carne, ele vai ser o melhor animal naquela situação. Mas se a situação é contrária, se você quer, se o leite está mais interessante para você, seja por custo ou pela sua vocação produtiva, o mesmo animal que produz mais carne não vai ser o melhor para você. Então, é sempre interessante a gente dizer que no melhoramento você seleciona, você escolhe os animais que são superiores naquela situação, ou os animais mais interessantes para aquela situação. Tá? Esse termo melhor, você tem que tomar muito cuidado com ele. Então, você vai tentar transmitir essa superioridade produtiva. O que seria essa superioridade produtiva? Se eu tenho uma vaca que produz muito leite, e eu vou tirar uma bezerra dessa vaca, eu imagino que a bezerra, por ser filha de uma vaca muito produtora, ela também vai ser uma vaca muito produtora. Da mesma forma como o touro que vai cruzar com ela, se ele tem dezenas de filhas e todas essas filhas são boas produtoras de leite, eu imagino que esse touro ele tem pacotes de genes bons para a produtividade de leite. Então, eu vou utilizar ele para cruzar com uma vaca também boa produtora, imaginando que a sua filha será boa produtora. Isso é um desafio. Essa transmissão da superioridade produtiva é um desafio. Por quê? Primeiro, por aquilo que a gente já conversou, que existe sempre uma interação com o ambiente. Então, não significa que um animal que é muito produtivo em uma determinada condição seja tão produtivo em outra determinada condição.
Ou seja, se eu pego um filho de uma vaca muito boa, com um touro muito bom, e coloco ele em condição ambiental diferente, ele pode não produzir tão bem quanto os pais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que você não tem a garantia que essa superioridade vai ser transmitida. Por quê? Porque existe uma recombinação dos genes. Primeiro, a combinação. Você não sabe se aquele macho com aquela fêmea vai dar o melhor pacote de genes para a combinação do esperada para a produção. E segundo, que mesmo que dê a melhor combinação, no momento da formação do zigoto, você tem, vocês lembram disso, a recombinação gênica, o chamado crossing over, onde você tem quebras no material genético e a recombinação, que pode levar a um animal a uma recombinação não desejada. Então, você não tem a garantia da transmissão dessa superioridade produtiva, certo? Ah, todos esses animais, para você escolher qual animal tem a superioridade produtiva para tentar que eles transmita, você precisa avaliar isso de alguma forma. Você precisa coletar esses dados, você precisa analisar esses dados para dizer qual que é o animal que te interessa. Então, nem sempre esses dados eles vão ser coletados de uma maneira segura, nem sempre você vai ter uma confiabilidade na coleta desses dados. Então, para exemplificar aqui, para tornar uma forma mais branda de entender isso tudo, sem falar todas essas palavras aí, imagine todos vocês hoje na faculdade. Os dados, qualquer pessoa que vai fazer uma avaliação, uma seleção de vocês, vão usar dados de vocês. Então, seria o quê? Notas que vocês têm, número de faltas que vocês têm. Esses dados, eles podem ter algum erro. Então, por exemplo, um professor, não é o nosso caso, que eu sei que todos os nossos colegas lá fazem chamada, mas, por exemplo, uma faculdade em que o professor não faz chamada. E alguém queria selecionar um aluno muito assíduo. Ele vai olhar, todos os alunos têm 100% de presença. Como que ele vai ser justo nesse julgamento? Não tem como. Por quê? O aluno que não foi e o professor não fez chamada vai estar em pé de igualdade com o aluno que foi todos os dias. Então, isso é falta de confiabilidade nos dados, isso é problema na coleta dos dados. Da mesma forma, como a transmissão da superioridade. Se você está escolhendo indivíduos ali, alunos que sejam destaque em alguma matéria específica, você pode não ter uma confiabilidade naquele dado. Por quê? Porque houve um tipo de recombinação. Então, por exemplo, o aluno era um excelente aluno, mas naquele ano ele teve muito problema em casa, brigou com a namorada, sei lá, um familiar ficou doente, e ele não conseguiu expressar a sua superioridade produtiva, ele não conseguiu mostrar o quão diferenciado ele era. Então, são problemas que a gente também enfrenta no dia a dia. E o efeito do ambiente na expressão é situações que podem mascarar isso. Então, eu pego uma única prova, vou avaliar 2 alunos, qual o aluno eu acho que é mais indicado para aquela vaga, por uma única prova. Pode ter acontecido dos alunos serem iguais, ou e um aluno foi muito pior do que o outro, porque, coincidentemente, ele estudou os pontos que não caíram na prova, ou estudou um ponto que ele não gostava, e o outro estudou um ponto que ele gostava. Então, vocês conseguem visualizar como que no dia a dia a gente é passível de erro assim na nossa vida? Quando você vai avaliar animal para tentar passar essa característica superioridade produtiva adiante, você incorre nesses mesmos erros. Você tem todas essas situações te atrapalhando. E justamente por isso que a matemática é tão importante no melhoramento genético, a matemática e a estatística, porque elas tentam ao máximo analisar isso de uma forma muito fria. Tentam por repetição,
por cálculos, tentar ao máximo retirar tudo que esteja atrapalhando para você fazer essa análise, certo? E por fim aí a falta de conhecimento, porque toda a teoria do melhoramento genético, ela foi desenvolvida na década de 1920, e o DNA, a estrutura do DNA, foi descoberta em 1954, 30 anos depois de que começaram a formular todas essas teorias. Por que isso? Porque, mesmo sem você conhecer o DNA, você sabia que existia um padrão, que o padrão se repetia sempre em em cruzamentos, em animais que produziam, em plantas que produziam, você observava um padrão, mesmo sem saber até a estrutura do DNA. É claro que depois da década de 50, com quando se descobriu a estrutura do DNA e passou-se a poder até fazer a manipulação desse material genético, a possibilidade de melhoramento genético cresceu muito, os resultados foram muito satisfatórios, né? Mas até então não era parado, você já fazia, mesmo sem conhecer o DNA, você já fazia trabalho de melhoramento genético. Então, isso aqui mostra para vocês todos esses resultados que foram feitos com o trabalho de melhoramento genético. Vocês podem ver aí aves, por exemplo, de corte. Em 1948, antes da descoberta do DNA, né, você demorava frango em torno de 86 dias para ter um frango terminado com 1,3 kg, mais ou menos. Em 91, 40 anos depois, aí, 40 e poucos anos depois, você já tem em 49 dias, quase a metade do tempo, um animal com quase 2 quilos de peso. A conversão alimentar, nesse mesmo período, pulou de 3,41 para 1,87. O que significa isso? Em 48, um frango precisava comer em torno de 3,4 quilos para engordar 1 quilo. Em 91, ele precisava comer em torno de 1,87 para engordar 1 quilo. Isso em 81. Hoje a gente já tem, vocês podem, né, vocês vão aprender isso com os professores específicos de avicultura de vocês, mas vocês já têm animais aí sendo terminados com antes de 42 dias, espera os 42 dias geralmente só para vencer contrato com as granjas, mas em 38 dias você já tem animais aí sendo terminados com mais de 2,5 kg de peso vivo. Então, continuou muito o ganho genético com esses animais. Isso que assusta muito, por isso que é muito comum você escutar as pessoas falarem que frango tem hormônio, que frango não é saudável, porque o frango antigamente demorava muito. É verdade, demorava muito para crescer, mas isso foi o quê? Trabalho de melhoramento genético que teve em cima desses animais, não só dos animais, mas também dos alimentos que fornecem energia, proteína, sais minerais para esses animais crescerem. Por exemplo, vocês olham aí embaixo, a mesma situação aconteceu com o milho. Em 60 anos, você produzia em torno de 2 toneladas por hectare. Depois, na década de 90, você passou para quase 7,5 toneladas por hectare. Isso foi um salto de mais de 3 vezes. Hoje, você já tem essa produção aí chegando próximo a 10 mil toneladas por hectare. Então, 10 mil quilos, desculpa, por hectare. Então, subiu demais. Por que ninguém fala que milho tem hormônio? É a mesma coisa. O mesmo trabalho de melhoramento genético que teve em cima. Inclusive, o milho é a base, milho junto com a soja é a base da nutrição dos frangos. Então, esse melhoramento que teve em cima do milho, que teve em cima da soja, também foi responsável por ter esse grande incremento na produção de aves de corte também, tá? Então, se alguém daqui para frente falar para vocês que frango tem hormônio, você corra dessa pessoa sem olhar para trás o mais rápido que você puder. Nem termine de conversar com ela, ela não sabe absolutamente nada do que ela está falando. Não porque produtor de frango seja bonzinho, não. É porque não existe hormônio para frango.
não é economicamente viável. Mesmo que existisse, ninguém usaria porque sairia muito caro e não precisa. Se valesse a pena, produtor de frango usaria. Não estou falando que produtor de frango é bonzinho, não. Mas não existe, não vale a pena. Não, como eu estou falando, quem fala isso não tem a menor noção do que está falando. Tá certo? Aí vocês conseguem visualizar aí, ó, o que aconteceu com o animal. Como que você consegue ver que é um animal totalmente diferente. Isso é resultado de melhoramento genético. Você vê que esse animal de 2017 é um animal que ele praticamente tem peito e coxa somente aí, né? Um animal extremamente melhorado. Um animal que teve um ganho genético imenso em 60, 70 anos aí. Em 78, você via que ele já estava no meio do caminho. Tem um trabalho muito interessante que, justamente para comprovar que não existe nada de outro mundo na alimentação dos frangos, que utilizaram essas raças que eram feitas aí na década de 70 e alimentaram com a mesma ração, mesma água, mesmo tudo, mesma quantidade de medicação, tudo. Esses frangos de 78 e os frangos atuais. E o resultado foi exatamente o mesmo. Por quê? Não adianta você dar alimentação para o animal, dar o ambiente, como eu falei para vocês, se ele tem um limite genético até onde ele pode ir. Igualzinho eu conversei da tonalidade da pele com vocês. Se você quer ser uma pessoa, acha bonito, nossa, acho lindo, uma pessoa da pele bem negra, bem escura, eu quero ficar negro igual, vou tomar sol todo dia. Você não vai ficar. Você vai ficar mais escuro do que você é atualmente, mas você nunca vai se aproximar de uma pessoa que tem a capacidade genética de produzir mais melanina do que você. Você vai chegar a ter um ponto intermediário, mas você tem o seu limite genético para chegar até lá, certo? Então, vamos conversar sobre algumas definições importantes para vocês entenderem direitinho o melhoramento. Então, primeiro, expressão de uma característica que a gente já conversou. Toda e qualquer característica expressa é exatamente o que você está vendo. Então, o que eu posso olhar aí? Essas ovelhas, elas podem me mostrar cor de pelagem, altura, se for macho, circunferência escrotal, se for fêmea, tamanho de úber, inserção de orelha ali nos animais, circunferência torácica, aprumo. Tudo isso são características, também produção de carne, produção de leite, tudo isso são características que eu consigo medir ou visualizar em um animal. E essas características, elas estão sendo, eu consigo medir ou visualizar porque elas estão sendo expressas. Expressas por quê? Pela combinação da genética que esse animal traz juntamente com o seu ambiente. Por que isso é importante? Se eu fosse escolher um desses animais para serem reprodutores, por exemplo, eu preciso escolher o animal que tem a genética superior. Então, se eu pego simplesmente a característica expressa e não analiso o ambiente, e não consigo separar o ambiente, eu corro o risco de pegar um animal que eu julguei mais apropriado, mas ele não estava expressando sua superioridade porque por alguma razão ambiental. Então, por exemplo, eu quero um animal mais pesado, mas um eu deixo passar fome e o outro está comendo. Qual que vai ser mais pesado? Provavelmente o que está comendo. Porque o que está passando fome, mesmo que ele tenha uma genética superior, ele não está conseguindo expressar aquela genética. Então, a expressão de qualquer característica é sempre uma combinação da sua genética com o seu ambiente. E o nosso trabalho é tentar eliminar ao máximo o ambiente, porque o meu interesse é passar adiante a superioridade genética, tá certo? Interação do genótipo com o ambiente. Quando você visualiza um animal desse aí e você visualiza um animal desse aqui, qual que é a chance desse animal ter uma expressão melhor do que esse animal aqui? Qual a chance desse animal aqui ser mais pesado do que esse animal aqui? Então, você olha aqui, eu tenho vacas comendo alfafa,
você está vendo que tem uma produção abundante aí, ela escolhe a que ela quer, consome a quantidade que ela quer, ela vai conseguir expressar ao máximo o potencial genético dela. Se não for ao máximo, vai ser bem perto disso. Enquanto que esse animal aqui não tem o que escolher. Ele come o que ele achar, se achar. Senão ele passa fome. Então, esse animal, mesmo que ele tenha um potencial genético maior do que aquele outro que a gente mostrou, ele não vai conseguir expressar todo o seu potencial. Por quê? Porque o ambiente não está permitindo a ele fazer isso. Certo? Vamos conversar um pouco também sobre genética de população. Então, quando a gente fala em uma expressão em um indivíduo, quando eu falo, olha, eu quero saber, a gente conversou aqui da ovelha malhada, da produção de leite de uma vaca. Quando eu falo de um indivíduo, é fácil a gente visualizar essa expressão. Mas quando eu falo em selecionar indivíduos para dar origem a um novo rebanho, e passar adiante a sua superioridade genética, eu tenho que analisar esse animal na população. Então, eu tenho que estudar como que a genética dele se comporta na população e como que essa população vai se comportar. Então, eu não analiso um indivíduo, eu analiso a população como um todo. Então, aqui, quando eu tenho animais de uma população A, população A1, A2, A3, esses animais, eles apresentam características populacionais diferentes. Então, isso eu também consigo medir. Eu consigo saber o que diferencia essas populações. Eu consigo saber como que essas populações se comportam, se elas são mais produtivas ou menos produtivas. Eu olho não para o animal, mas eu olho para o rebanho e consigo, dentro daquele rebanho, tomar as minhas decisões. Então, eu vou comparar a superioridade genética de um animal em relação a outros animais, a população em que ele está inserido. Então, se vocês têm aí bolinhas vermelhas e bolinhas verdes, quando eu tenho uma população onde eu só tenho bolinhas vermelhas, eu vou comparar entre eles. Quando eu tenho populações como a A3 aí, que só tem bolinhas verdes, eu vou comparar só entre bolinhas verdes. Quando eu tenho um misto dessas populações, como a população A2, por exemplo, eu vou comparar verdes com vermelhos. Então, dentro daquilo ali, dentro de cada característica que você tem, você vai tomar sua decisão. Você vai escolher quais indivíduos são superiores em relação àquela população. Pode ser que o indivíduo superior aí na população A1 não seja o mesmo, não seja tão superior quanto a população A2 e vice-versa. Mas dentro daquela população, ele está se comportando como o indivíduo mais interessante. A expressão da característica na população. Essa curva, vocês vão ver demais essa curva. Demais, demais mesmo. O que acontece com isso? Quando você tem qualquer característica, isso aqui é chamado de curva de Gauss, isso é chamado de curva normal. Toda e qualquer característica se comporta dessa forma. Uma média, você tem uma grande quantidade de indivíduos, próximo a 70%, com um desvio padrão a mais da média, a mais ou a menos. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar isso direitinho aí. Em torno de 95% dos indivíduos com mais ou menos 2 desvios padrão e quase 100% dos indivíduos mais ou menos 3 desvios padrão. Professor Arnaldo. Oi. Boa noite. É Kalina. Oi, Kalina. Tudo bom, querida? Tudo bem? Pode ficar aí a apresentação. Na verdade, é só uma dica. Como você está compartilhando sua tela, se você mexer com o seu mouse e quiser mostrar coisas na sua apresentação com o seu próprio mouse, a gente está vendo tudinho. Ah, tá conseguindo ver? Obrigado, Kalina. Dá para ver direitinho, que eu vi que você estava querendo mostrar aí a média com desvio padrão para mais, para menos. Então, o mouse às vezes nos ajuda e pode usar à vontade que a gente está vendo de cá. Ah, obrigado. Ensina os mais velhos aí, Kalina.
é que a gente precisa. Mas Obrigadão. tá ótimo. Deixa só eu voltar aqui para o modo apresentação. Ótimo, então vamos lá. Obrigado, Kalina, mesmo. Então, vocês estão visualizando aqui que eu tenho uma média para qualquer característica funciona assim. Então, o que isso significa? Se eu pegar todos os alunos da UFES, por exemplo, e sair perguntando o número do sapato desses alunos, do pé desses alunos, eu vou anotar todos esses números e depois eu vou fazer a distribuição desses números em uma curva. Eu garanto para vocês que vai dar uma curva muito semelhante a essa daqui, onde a maioria dos alunos vai estar próximo à média. Por que isso é mágica? Não é mágica, é lógico. Se a curva foi feita a partir das informações que geraram a média, é normal que próximo à média eu tenha uma maior quantidade de indivíduos, certo? Essa curva só fica atrapalhada por uma questão estatística quando você tem uma amostragem pequena. Então, é claro que se você fizer isso com 5, 10 alunos, vai uma amostra aqui, outra aqui, outra aqui, não vai dar para fazer uma distribuição direito. Então, por questão estatística, eu preciso de uma grande quantidade de pessoas. Então, uma grande quantidade de indivíduos. Então, se eu pegar todos os alunos de todos os campi da UFES e medir o pé, e pedir o número do pé de todo mundo, aí vai me dar uma curva muito semelhante a essa. Então, eu vou ter uma média, sei lá, do pé 38. Essa vai ser a média do pé dos alunos da UFES. Eu vou ter em torno de 70% dos alunos muito próximos aqui à média. Então, vou ter muito aluno com 39, muito aluno com 40, muito aluno com 37, muito aluno com 36. Eu vou ter a grande quantidade dos alunos próximo à média. Eu vou ter quase todos os alunos com aqui no máximo 43, aqui no máximo 35, e eu vou ter um ou outro aluno que vai, sei lá, calçar 44, 46, um outro aluno vai calçar 32, uma pequena fração do todo, porque essa curva é feita a partir dos dados que eu forneci para ela, certo? É muito importante que vocês entendam isso, porque quando a gente falar sobre seleção, a gente vai voltar nessa curva. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que para qualquer característica, e aí vale para a característica produtiva também, eu vou sempre ter uma grande parte dos indivíduos muito próximo à média. E eu vou ter uma pequena quantidade muito superior à média e uma pequena quantidade muito inferior à média. Ah, professor Arnaldo, muito inferior não me interessa. Interessa sim, porque não sei ainda qual que é o seu objetivo de seleção. Se você tem, por exemplo, problema de parto distóxico no rebanho, você quer animais com um peso a nascer menor. Então, o mais interessante vai ser o lado menor da média, animais que nascem abaixo da média, tá? Então, de novo, aquilo que a gente conversou, cuidado com esse termo de melhor, eu quero mais indicado para a minha situação. Esses dois rapazes aí, um médico e um matemático, criaram uma lei muito interessante também, muito usada em melhoramento genético, que é chamada de lei de Hardy-Weinberg, ou equilíbrio de Hardy-Weinberg. O da direita é o Hardy, o Weinberg é o da esquerda, e que ela é muito usada, e eles fizeram isso, como eu falei para vocês, antes de saber que existia DNA. Tá? Isso foi no início de 1900. O que eles perceberam? Que eles estudaram genética de populações, mesmo sem saber que existia genética, mas eles estudaram populações e eles perceberam que a frequência em uma população
se mantinha estável, desde que não houvessem forças que alterassem essa frequência. Quais são essas forças? Seleção, por exemplo, migração, deriva genética. Tudo isso são situações que alteram o equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou alteram a frequência gênica. Como que a gente pode trocar isso em miúdos para todo mundo entender? Imaginem uma caixa bem grande, cheia de bolinhas. E nessa caixa eu tenho cores diferentes de bolinha. Então, eu tenho uma caixa com 100 bolinhas. Dentro daquela caixa, eu tenho, sei lá, 50 dessas 100 bolinhas, metade das bolinhas, são bolinhas pretas. E eu tenho mais dividido em 2/3, 25, 25. Eu tenho 25 bolinhas brancas e 25 bolinhas azuis. Aí eu coloco essa caixa em um quarto escuro, tudo misturado, elas todas do mesmo peso, mesmo tamanho, mesmo tudo, só a cor que é diferente, e peço para uma pessoa entrar nesse quarto, totalmente escuro, e selecionar uma bolinha daquela ao acaso. Eu peço para ela selecionar 10 bolinhas dessa ao acaso. Aí ela vai colocar para uma outra caixa. Eles observavam que é normal que essa outra caixa que foi feita ao acaso mantenha a mesma frequência. Então, se eu fiz uma caixa com 10 bolinhas lá fora, é esperado que eu tenha em torno de 5 bolinhas pretas, porque na outra, em 100, eu tinha 50. Que eu tenha de 2 a 3 bolinhas brancas e de 2 a 3 bolinhas azuis. Por quê? Porque eu tinha 25 brancas e 25 azuis. Por uma mera questão de estatística. Eu vou lá e tenho a maior chance de pegar que tem mais. Uma vez que eu faço algum tipo de força, como expliquei para vocês, a seleção, por exemplo, é uma força que altera o equilíbrio. Se o quarto está claro, eu vou ser induzido a pegar a bolinha que eu gosto mais. Então, se eu gostar mais de branco, eu vou pegar mais bolinhas brancas do que a azul e do que a preta, porque eu selecionei. Então, essa caixa lá fora, com 10 bolinhas, é esperado que ela tenha mais bolinhas brancas do que tinha anteriormente. Por quê? Porque eu escolhi as brancas. Eu fiz uma seleção. Então, isso foi muito interessante para a época, porque eles conseguiram provar que essa frequência se mantinha na população. Então, se eu tinha uma determinada doença, como eu falei, um médico e um matemático, eles estudavam muito doença. Então, se eu tinha uma determinada doença, até então se acreditava que aquela doença matava, se ela matava a pessoa, ela tendia a sumir da população. E eles conseguiram provar que não, que mesmo a pessoa morrendo, a doença continuava na população. Por quê? Porque se você tivesse cruzamento ao acaso, se você tivesse uma população muito grande, se você tivesse a falta dessas forças de seleção, principalmente, você ia manter a mesma frequência. Aquela doença ia voltar a se repetir. E por que isso é importante para a gente em melhoramento genético? Porque quando você faz o melhoramento, o princípio ali do melhoramento é a seleção. Então, quando você fez uma seleção, você quebra o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quebrando o equilíbrio de Hardy-Weinberg, você altera aquela frequência. Então, se eu tinha indivíduos com pelagens variadas, vou falar sobre pelagem que fica mais fácil da gente visualizar, com pelagens variadas. E o mercado começou a ter um interesse maior por pelagens malhadas, como a gente deu exemplo no início. O que vai acontecer? Eu vou querer cruzar meus animais malhados com os malhados, esperando que eu tenha mais filhotes malhados. Então, eu vou selecionar para os meus reprodutores animais malhados. Vou deixar os que não são malhados de lado. O que eu fiz? Eu fiz uma seleção.
quando eu fiz a seleção, eu quebrei o equilíbrio de Hardenberg. Eu alterei aquela frequência. E uma coisa muito interessante que acontece é que, uma geração depois, o equilíbrio de Hardenberg volta. Então, lembra da nossa caixinha? Eu tinha 50 pretas, 25 brancas e 25 azuis. Eu fui lá e pedi para montar uma outra caixinha lá fora com 10 brancas, ou com 10 bolinhas. Aí eu falei que eu escolhi as brancas porque eu gosto mais. Então eu levei 7 brancas, 2 pretas e uma azul. Eu alterei totalmente o equilíbrio. Eu quebrei o equilíbrio dele. Mudei a frequência. Mas o que acontece? Se eu trouxer essa caixa com 10 brancas, com 10 aqui para dentro, nessa nova proporção, apagar a luz de novo e pedir para alguém vir pegar ao acaso, a chance dele pegar uma branca vai ser muito maior, porque eu tenho 70% das bolinhas brancas. Então, voltou ao equilíbrio, uma geração depois. Ou seja, quando eu seleciono indivíduos com a pelagem malhada, como dei o exemplo para vocês, e aumento a quantidade de indivíduos malhados, eu vou ter gerações de indivíduos malhados mais para frente. Quando eu seleciono um indivíduo com uma superioridade genética e coloco eles como reprodutores, as gerações futuras todas serão superiores, a maioria será superior geneticamente. Então, o ganho genético se baseia nisso. Por quê? A cada geração eu tenho um incremento, já que eu fiz uma seleção anterior. Entenderam? E o que é seleção? Seleção nada mais é do que você reduzir a variabilidade de uma população. Existem duas formas de seleção, a seleção natural e a seleção artificial. A seleção natural é aquela feita pelo próprio ambiente, pela natureza, e a seleção artificial é aquela feita pelo homem. Não importa quem faça, o que vai acontecer é o mesmo. Por alguma razão se escolheu determinados indivíduos, se selecionou determinados indivíduos, consequentemente se diminuiu a variabilidade. E esses indivíduos passaram a fazer parte de uma nova população com uma frequência diferente, com uma variabilidade genética menor, mas eles são mais endogâmicos, indivíduos mais semelhantes entre si. Por quê? Porque eu diminuí a variabilidade. Certo? Então, isso é uma questão também que o melhoramento tem que trabalhar. Se eu diminuo a variabilidade, eu aumento a possibilidade de ter problemas congênitos, de ter problemas de genes deletérios aparecendo na população. Por quê? Porque aumenta muito a possibilidade de cruzamentos aparentados. Mas eu preciso da seleção eu preciso diminuir a variabilidade para melhorar a minha produção. Mas eu diminuo ela até o momento em que ela começa a me dar problema. Quando ela começa a me dar problema, eu tenho que voltar e utilizar recursos para aumentar a variabilidade. Como, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em heterose, choque de heterose, que é você trazer animais com uma genética totalmente diferente para recomeçar o seu trabalho. Porque senão você começa a ter muito prejuízo, porque os animais endogâmicos vão apresentar redução na produção ou mesmo o aparecimento de doenças, genes deletérios e doenças prejudiciais à produção. Certo? O que seria a seleção natural? Eu tenho indivíduos que não resistem ao calor. Esses indivíduos não vão sobreviver em lugar quente. Se não vai sobreviver, não vai deixar descendentes férteis. Certo? Não vai deixar descendentes. Não deixando descendentes, provavelmente a genética deles vai ficar esquecida, vai sumir naturalmente. Só os mais bem adaptados sobrevivem. E a seleção artificial? Aí é a escolha do homem. Não necessariamente você faz a mesma escolha que a natureza está fazendo. Você pode até selecionar indivíduos que não são tão adaptados àquele ambiente, como a gente vê, por exemplo, aí em Glória, criando vaca holandesa nesse calor do sertão, do semiárido.
Mas é a seleção que você quer fazer. O ser humano escolheu aquilo e aí ele se vira para dar condições para aquele animal conseguir produzir lá. Então, sombreamento, maior quantidade de água, uma alimentação diferenciada para ele conseguir produzir, mesmo com aquela condição adversa. Mas quem fixou o tamanho da orelha, a pelagem, inserção do útero, isso aí foi o ser humano. Por isso que é chamado de seleção artificial. Tá certo? Mas o princípio é o mesmo, diminuição da variabilidade. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, os bovinos, isso foi uma seleção natural que ocorreu na divisão dessas duas subespécies, né? A Bostaurus taurus e a Bostaurus indicus, o que a gente conhece de europeu e zebuíno, né? Isso aconteceu cerca de 250 mil anos atrás. E a domesticação dos bovinos foi só 10 mil anos. Então, veja que foi muito, 25 vezes antes de domesticar os animais que já ocorreu essa divisão natural. Por quê? Porque foi as condições ambientais que permitiram que esses animais apresentassem características tão distintas. Vocês estão vendo, esse aqui tem um pelo claro, uma pelagem escura, a gente pode ver pelo pelo, a pele, desculpa, escura, você pode ver pela mucosa do focinho. Esse daqui já é um animal contrário, ele tem o pelo escuro e a mucosa clara. Você vê que esse é um animal mais pernalta, você vê que esse é um animal mais compactado, você vê que esse é um animal que ele tem reserva nutricional aqui, de gordura no cupim, né, o giba, que aí em Sergipe chamam de mamilo também. Esse animal não tem essa reserva energética. Então, quem selecionou esses pacotes de genes que dão hoje animais tão diferentes a ponto de serem de subespécies diferentes, foi a própria natureza. Subespécies, tá, gente? Muito cuidado. Às vezes você vê só Bostaurus e Bos índicos mostrando que são espécies diferentes. Eles não são espécies diferentes, eles são subespécies diferentes. Por quê? A definição de espécie são aqueles animais que cruzam e dão origem a descendentes, características semelhantes, e que, quando cruzados, dão origem a indivíduos férteis. Se eu cruzar um animal dessa raça aqui, um Nelore, com um animal dessa raça aqui, o Hereford, ele vai me dar um animal híbrido aqui em relação à subespécie, desculpa, ele vai me dar um animal que não é nem subespécie Taurus, nem subespécie Índicos, mas ele vai me dar um indivíduo fértil. Então, eles são animais da mesma espécie. Tá ok? Acurácia na seleção, aquilo que eu expliquei para vocês. Quando eu tenho todas essas possibilidades aqui para escolher um reprodutor, para escolher um animal com a sua superioridade genética. Qual a minha chance de tomar essa decisão de forma correta? Eu tenho várias coisas atrapalhando aqui. Eu tenho ambiente atrapalhando isso aqui tudo. Eu posso medir as características de interesse desses animais todos. E, porque eu medi, eu escolhi esse aqui para ser o meu reprodutor, para passar adiante a sua superioridade genética. Mas eu tenho uma grande chance de não ter tomado a decisão correta. Por quê? Algumas situações aqui podem ter sido mascaradas pelo ambiente. Então, isso é chamado de acurácia na seleção. Acurácia é certeza, tá, gente? Então, a certeza na seleção é quando eu consigo diminuir ao máximo o ambiente. Como que eu faço isso? Principalmente utilizando um princípio da estatística que chama princípio da repetição. Então, para dar um exemplo bem prático para vocês, vamos supor que um colega de vocês, uma colega de vocês está com um namorado novo. E esse namorado, ela vai passar ele por um teste, quer saber se o namorado serve para ela. Ela vai ter que fazer uma seleção desse namorado. Como que ela faz essa seleção? Ela vai colocar a característica importante. Então, por exemplo, ela vai falar assim, olha, para mim é extremamente importante que ele seja pontual. Namorado que não é pontual não serve para mim. Tá bom. Como que ela vai fazer? Como que ela vai ter acurácia nessa seleção? Então, ela fez lá, marcou, hoje eles vão sair, sei lá, vão tomar um sorvete. Vão sair, ela falou, ó,
esteja na minha casa 7 horas em ponto. Eu gosto de pontualidade. Tá, ele chegou lá 7h30, meia hora atrasado. O que ela vai fazer? Se aí fala para ela assim, olha, eu tive um problema na minha casa, sei lá, minha mãe passou mal, por isso que eu cheguei atrasado. Se ela descartar ele de cara, ela não tem acurácia na seleção. Por quê? Ele pode ser o cara mais pontual que ela já conheceu e que realmente teve um problema com a mãe. Acontece. E esse problema não permitiu que ele chegasse na hora. Mas, no primeiro encontro, ele chegou atrasado. Se ela entender de melhoramento genético, ela vai falar que ela precisa de uma boa acurácia na seleção. Então, ela vai usar o princípio da repetição. Então, ela vai marcar, sei lá, mais 10 encontros com ele. Se nesses 10 encontros ele chegar atrasado em 8, um dia era problema com a mãe, outro dia era o pneu do carro que furou, outro dia passou mal, sei lá o quê, ela vai falar, não, ele é enrolado. Eu tenho acurácia em dizer que ele não serve para mim porque eu faço questão de um homem pontual. Se nos 10 próximos encontros ele chegou atrasado só naquele primeiro, no outro ele chegava até antes do combinado, ela vai ter uma acurácia em falar, não, realmente ele é pontual. Foi uma fatalidade aquele primeiro dia que ele chegou atrasado. Então, isso é acurácia na tomada de decisão. Se eu tenho características produtivas desse touro, de todos esses touros, eu vou medir elas. Mas todas elas vão ter influência do ambiente. Se eu selecionei esse aqui, eu preciso ter uma segurança grande que eu retirei o máximo possível do ambiente aqui. E isso é difícil, tá, gente? Tem até trabalho de melhoramento que você faz com indivíduos dentro da barriga da mãe, leitegada, por exemplo. Você tem, sei lá, 12 leitões na barriga de uma mãe. Aí você fala, não, está dentro da mesma barriga, recebendo a mesma alimentação que a mãe converteu aquilo em sangue e está mandando para os filhotes, a mesma temperatura, mesmo tudo. Então, o ambiente é zerado. Não é. O lado que a porca deita vai espremer o cordão umbilical de um determinado ponto, ou então se ela tomou uma pancada na barriga, a posição que os leitões estão dentro da barriga, tudo isso é ambiente que vai dar um resultado diferente. Então, nem dentro da barriga da mãe, os indivíduos estão submetidos ao mesmo ambiente, tá certo? É muito difícil retirar o ambiente da característica para a gente poder ter a acurácia na seleção. Herdabilidade é outro termo que vocês vão escutar bastante. Aí está um palavrão, variância genética aditiva sobre a variância genética fenotípica. A variância genética fenotípica você desmembra em variância genética aditiva, variância genética mais variância ambiental. Você cancela a variância ambiental, fica só a influência da ambiental em cima da fenotípica. Trocando em miúdos, o que é isso? O que significa herdabilidade? É o quanto da característica herdada é devido à genética. Então, você tira, desmembra, aqui embaixo está a variância fenotípica, tá vendo? Lembra que é fenótipo? É genética mais ambiente. Então, aqui você tem a ambiental e a genética. E aqui em cima você tem só a genética. Então, o quanto da característica herdada é devido à genética. Tá? Certinho? O que a herdabilidade mostra para a gente? Mostra o quanto daquela característica eu consigo passar adiante, porque eu só vou passar a genética do animal. Eu não vou passar o ambiente. Eu tento tirar aquilo que está atrapalhando na minha tomada de decisão. Quanto que é a herdabilidade? Depende de característica por característica. Quando eu tenho características próximo a 50, acima de 50, eu tenho características de alta herdabilidade. De 30 até 50, eu tenho características de média herdabilidade. E abaixo de 30, eu tenho características de baixa herdabilidade. Então, como eu falei para vocês, características produtivas, por exemplo, elas são todas características de baixa herdabilidade. Por quê? Se são todos os genes, muitos genes influenciando naquela característica, todos eles também têm a sua parcela do ambiente. Então, vai ser muito difícil eu isolar aquele ambiente de todos aqueles genes.
Certinho? Diferencial de seleção. Lembra que a gente conversou dessa curva aqui? Eu não falei para vocês que toda curva, a população tinha uma média e eu selecionava os animais que eram interessantes para mim. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa seleção ainda. Mas o diferencial de seleção é a média dos indivíduos selecionados em relação à média do rebanho. Então, sempre que eu quiser selecionar indivíduos para serem os meus reprodutores, eu vou selecionar indivíduos que têm médias maiores para a característica do meu interesse, tá? Que, como eu falei para vocês, pode ser desse lado da curva também, se eu quiser números menores. Mas eu vou... Lembra lá do nosso pé, ó? A média não era 38? Ah, eu vou precisar, sei lá, de alguma razão lá, de pessoas com pé grande. Então, eu vou selecionar só indivíduos que calcem de 43 para cima. Eles estão nessa média. Qual que é a média dessa turma aqui só? Sei lá, 44. Tem indivíduos 43, tem indivíduos com 46. A média aqui deles todos é 44. Qual que é o diferencial de seleção? 44 menos 38. Esse é o meu diferencial de seleção. Quanto mais eu chegar para cá, maior vai ser o meu diferencial de seleção. Já já a gente explica onde que a gente vai chegar. E a década de 60, de 70, onde se tinha poucas, principalmente na área rural, quase não existia geladeira, então você utilizava muito a gordura desse animal para derreter e conservar a carne dentro da lata com gordura, e a própria gordura era usada para fazer alimento. Hoje, onde você tem um mercado consumidor que busca carnes mais magras, mais fit, seja lá o nome que dê, você não consegue vender um animal desse aqui com facilidade. Então, a indústria buscou o mercado consumidor pediu um animal com menor teor de gordura. Hoje você tem suíno sendo produzido com 35% menos gordura do que você tinha na década de 70. É muita coisa. Uma redução de 35% é muita coisa. Então, hoje você já tem campanhas, assim, Estados Unidos, por exemplo, o suíno já é conhecido como the other white meat, a outra carne branca, que as carnes suínas já têm níveis de gordura semelhantes até à carne do frango. Então, é uma carne muito consumida em países desenvolvidos, principalmente, justamente por ser uma carne hoje considerada até muito mais saudável do que a carne bovina, tá? Isso foi o quê? Trabalho de melhoramento. Por que que em suíno, em ave, eu consigo uma resposta tão mais rápida do que em bovino? Porque esse animal aqui, cada aparição dele, você tem 12, 14 filhotes. Você já consegue medir, já consegue selecionar aqueles indivíduos, dar origem a indivíduos mais interessantes, e eu consigo uma resposta rápida, que a gente vai ver já já em ganho genético. Que eu expliquei aqui para vocês, ó. Então, o que é o ganho genético? O ganho genético, ele é resultado de toda essa fórmula aqui. Ele é diretamente proporcional a essa parte de cima e inversamente proporcional à parte de baixo. Então, quando eu falo que eu tive 35% de redução, eu tive um ganho genético de carne em relação à gordura. Por que isso? Porque foi feito, geração após geração, um diferencial de seleção para indivíduos que tinham maior quantidade de carne e menor quantidade de gordura. Então, o ganho genético para essa característica, isso é muito importante a gente perceber. Para cada característica eu tenho um ganho genético, ou para conjuntos de características. Então, eles vão depender principalmente
vão depender diretamente proporcional a essa parte de cima e inversamente proporcional à parte de baixo. Então, qual seria o primeiro aí? Então, o ganho genético por ano. Primeiro, a acurácia da seleção. Lembra que a gente conversou? Por que a acurácia é diretamente proporcional ao ganho genético? Quanto mais certeza eu tenho daquela decisão que eu estou tomando, ela vai responder melhor no meu ganho genético. Por quê? Se eu não tenho certeza, significa que eu não consegui isolar bastante o ambiente. E o ambiente não é passado adiante. Então, se eu não tenho certeza que eu estou passando só a genética, que eu estou passando o ambiente junto, ele não vai se refletir em um ganho genético. O ganho genético é só o que eu consigo passar em relação à genética do indivíduo, a superioridade genética do indivíduo. Então, quanto maior for a minha acurácia na seleção, melhor, mais rápido será esse meu ganho genético, certo? Isso, como vocês estão vendo aqui em cima, vai ser multiplicado pela minha intensidade da seleção. O que é a intensidade de seleção? Lembra que a gente conversou lá atrás, quando eu mostrei a curva normal para vocês? Isso aqui é a intensidade de seleção. Quanto mais para a direita eu chegar aqui, maior vai ser minha intensidade de seleção. Então, raciocinem comigo. Vamos voltar lá para o nosso exemplozinho. Tamanho do pé dos alunos da UF. A média aqui era 38. Se eu pego indivíduos que calçam de 41 adiante e faço uma média, quanto vocês acham que vai dar? Sei lá, vai dar 42,5. Se eu pego indivíduos... Então, espera aí, já que a Kalina me explicou que existe aqui até a possibilidade. Ó. Então, vamos lá fazer aqui, Kalina, igual você falou que pode. Ó. Então, eu peguei só indivíduos daqui para frente. Aqui era, por exemplo, indivíduos que calçavam 41. Ficou feio, hein, Kalina? Até a sua menininha faz uma letra mais bonita que essa. Não, mas o importante é que dá para entender, dá para ver, tá tudo certo. Então, de 41 adiante, você fez uma nova média dessa população e deu, por exemplo, 42,5. É claro que se eu pegar indivíduos aqui, ó, que causam, sei lá, de 43 adiante, aí já aprendi a fazer aqui, já melhorou um pouco. De 43 adiante, a média desses indivíduos vai ser, sei lá, 44. Então, se eu tenho uma intensidade de seleção maior, ou seja, se eu peguei indivíduos que calçavam 44 acima, ao invés de 41 acima, eu aumentei a minha intensidade de seleção. Se eu aumentei a minha intensidade de seleção, eu também estou trabalhando aqui no diretamente proporcional ao ganho genético. Certo? Um próximo passo é o desvio padrão ou a variância genética, tanto faz porque um é raiz quadrada do outro. Então, aqui no caso, eu tenho o desvio padrão da característica estudada. Então, é de novo aquilo que a gente conversou. Dentro de uma população, o quanto que essa característica varia. Quanto maior for esse desvio, eu vou ter um maior ganho genético. Por quê? Porque eu sei que ela tem uma maior diferenciação dentro da população. Então, o desvio padrão, ele me mostra o quanto que aquilo varia em relação à média. Então, vamos voltar para lá, para o nosso exemplo aqui, ó. O que seria uma maior variância genética? Se essa minha turma aqui, ó, o maior pé fosse 41. O maior pé aqui fosse 41. Lembra que a média é 38, né? Se o maior fosse 41 e o menor fosse 36, eu ia ter uma variância genética. Se o maior aqui for 45, nessa mesma curva, se o maior for 45 e o menor for 33, eu vou ter uma variância genética maior. Por quê? De 33 a 45, a variância é muito maior que de 36 a 41.
Se a variância é maior, eu consigo escolher indivíduos que vão me resultar em uma média maior na população seguinte. Então, por isso que a variância genética da característica, ou o desvio padrão associado a essa variância, né, ele é também diretamente proporcional ao ganho genético. E, por fim, o que é inversamente proporcional é o intervalo de geração. O que é intervalo de geração? A média da idade dos pais quando tiveram os filhos, né? Então, quanto mais demorado foi isso, menor o meu ganho genético. Por quê? Porque o ganho genético, olha aqui, ó, é medido por ano. Então, quanto mais tempo eu demorar, maior vai ser, no meu intervalo de geração, menor vai ser o meu ganho genético naquele ano. Certo? Conseguem visualizar isso? Então, é sempre interessante que eu tenha um maior ganho genético. Quanto maior o ganho genético, maior foi o meu melhoramento. O ganho genético vai depender do quê? De um produto desses 3 fatores: acurácia da seleção, intensidade da seleção e variância genética dessa seleção, dividido pelo intervalo de geração. Por isso que eu consigo respostas muito mais rápidas em suínos do que em bovinos. Por quê? O intervalo de geração de suínos é muito menor do que o intervalo de geração de bovinos. O bovino ele vai demorar em torno de 3 anos para eu conseguir coletar informação do seu primeiro filho. Eu preciso que ele nasça, que ele chegue à puberdade, que ele cruze com uma vaca ou insemine uma vaca, que essa vaca, que esse bezerro chegue à idade produtiva para eu conseguir medir ele. Então, eu vou precisar de pelo menos 3 anos e é um bezerro por ano. Se eu uso inseminação artificial, eu até, para avaliar o macho, eu consigo aumentar esse número, mas mesmo assim demora. Com suínos, em 3 meses, 3 semanas e 3 dias, eu vou ter uma leitegada com 16, 14 leitões em uma única leitegada. Então, eu já consigo analisar o que eu precisaria ali de anos para trabalhar com bovino. Então, o intervalo de geração é menor. De aves, então, nem se fala. Ela põe um ovo por dia, então consigo avaliar isso, o intervalo de geração é menor ainda. Conseguiram entender isso direitinho? Então, todo e qualquer melhoramento, eu vou passar por esses caminhos aqui, ó. A avaliação desses indivíduos, a seleção, resposta à seleção e o ganho genético. Então, primeiro passo, avaliação. Como que eu vou avaliar esses indivíduos? A gente está falando hoje aqui só tradicionalmente, tá? Não vai mexer com dados genômicos, a gente pode marcar um outro encontro só para isso. Mas, por enquanto, estamos falando da avaliação tradicional. Então, são informações do fenótipo, que a gente viu, do indivíduo, ou do pedigree. Ou seja, eu digo o seguinte, eu me baseio no seguinte: indivíduos que têm pais bons produtores, que têm pais com uma boa genética, provavelmente também é um indivíduo de boa genética. Indivíduos que têm produção boa, que eu consigo visualizar aquela produtividade, provavelmente são indivíduos que passarão adiante essa sua superioridade genética. Então, aqui são 2 coisas que andam juntas, mas em caminhos diferentes. Esse aqui está me dizendo, eu vou avaliar se o animal é bom a partir do que veio para trás. E esse daqui, a partir do que ele mesmo está mostrando, eu vou tentar predizer se suas filhas são boas ou se seus filhos são bons. Como que eu faço isso? Utilizando metodologia estatística. Para que serve essa metodologia estatística? Para tentar tirar a influência do ambiente nessa situação e para tentar tirar a influência da combinação e da recombinação nessa situação. Uma vez que eu tento separar isso ao máximo, essa influência tanto do ambiente no fenótipo, quanto das questões
de recombinação no pedigree, eu uso a metodologia estatística para isso, eu tento extrair só as informações do mérito genético daquele indivíduo. Aí, extraindo as informações do mérito genético daquele indivíduo, eu consigo predizer quais são os indivíduos mais indicados para serem os reprodutores, para formarem as populações seguintes mais produtivas do que a população anterior. Sempre, salvo raríssimas exceções, sempre você vai querer uma geração mais produtiva do que a anterior. Porque senão você não está fazendo melhoramento, você está fazendo pioramento. Se você quer melhorar a sua produção, se você quer melhorar o seu rebanho, o princípio básico é que os filhos sejam mais produtivos do que os pais. Senão, não é melhoramento. Tá certo? É aqui onde está toda a dificuldade. A metodologia estatística bem feita vai te dar uma boa predição de mérito genético. A metodologia estatística mal feita vai te dar uma má predição do mérito genético. Aí é onde você incorre no erro de escolher o animal que não era o mais bem adaptado ou o animal mais interessante para o seu rebanho naquele momento, tá? Então, limitações, principalmente demorada, você precisa de um tempo grande, principalmente bovinos, alto custo, você precisa medir aquilo em vários lugares, várias filhas, vários filhos, vários ambientes diferentes para tentar tirar ao máximo a influência do ambiente e, principalmente, as características de baixa herdabilidade, que são as características produtivas, que geralmente é o que mais interessa para a gente. Uma vez que você avaliou, você consegue selecionar. Eu só consigo selecionar se houver variabilidade e avaliação. Então, como a gente deu exemplo lá, eu quero selecionar aqui um aluno para ir para uma empresa. Foi lá no último ano, os alunos formandos, eu vou selecionar um possível candidato para trabalhar em uma empresa. Aí o representante da empresa que me procurou fala assim, olha, a gente trabalha com genética, então eu quero um aluno que seja bom em genética e melhoramento. Como é que eu vou fazer a seleção desses alunos? Eu preciso primeiro fazer uma avaliação. Então, sei lá, eu faço uma prova com esses alunos. Olha, vou fazer uma prova sobre genética e melhoramento, as maiores notas vão ser indicadas. Ou pego o histórico desses alunos. Vou ver como é que foram as suas notas lá quando você fez essa disciplina, esse módulo específico, para saber se você é bom nessa área ou não. Então, primeiro eu preciso fazer uma avaliação. Uma vez que eu fiz a avaliação, eu estou apto a fazer a seleção. Então, lembram lá como é que a gente mostrou aqui a curva? Existe a curva normal, que vai acontecer com qualquer característica, e dentro dessa curva eu vou selecionar os indivíduos que eu julgo mais interessantes para aquela característica. E os reprodutores. Então, eu estou baixando a variabilidade do rebanho, e o rebanho seguinte, eu espero que seja mais produtivo. Por quê? Porque ele vai ser todo baseado na genética dos indivíduos que eram mais produtivos no meu rebanho anterior. Se esses indivíduos eram mais produtivos, eu vou alterar a frequência gênica, eu vou ter uma maior representatividade da genética desse. Então, eu espero que essa curva, para o meu próximo rebanho, seja uma curva igualzinha, só que a média seja superior à média daqui. Por quê? Porque esse rebanho foi dado origem a partir desses indivíduos que estavam superiores na média do rebanho anterior. Então, eu fiz melhoramento, porque eu fiz a seleção esperando que o rebanho seguinte, a população seguinte, fosse superior à população anterior. E a minha intensidade de seleção? Lembrando aqui, lembra? Antes eu escolhi 5, agora eu escolhi só 2. Então, agora eu escolhi
como se diz, a nata da nata. Aqui era a nata, aqui é a nata da nata. Eu peguei o melhor entre os melhores. Peguei o mais produtivo entre os mais produtivos. Então, eu espero que a minha próxima geração, meu próximo rebanho, mantenha também essa curva, só que agora com uma média ainda maior do que quando eu usei o 5. Por quê? Isso vai me dar uma resposta à seleção. O que é a resposta à seleção? Lembra que a gente conversou? Intensidade de seleção, herdabilidade, variabilidade da característica. Quanto maior tudo isso aqui, intensidade, herdabilidade, variabilidade, maior será a média do meu rebanho futuro. Então, se eu tenho as fêmeas selecionadas para dar origem ao meu próximo rebanho, os machos selecionados para dar origem ao meu próximo rebanho e um novo rebanho com uma média aqui da curva superior à média que era o rebanho das fêmeas e à média que era o rebanho dos machos. Eu vou chegar a essa média mais para cá, vou aumentar essa média, quanto maior for a missão, seja macho de fêmeas, quanto maior for a variabilidade da característica estudada e quanto maior for a variabilidade dessa característica. Vamos ver um exemplo prático de resposta à seleção? Um programa de melhoramento genético do gir leiteiro. Ele foi iniciado aqui em 85. Então, você via que tinha uma melhora, mas meio que um zigue-zague aqui, ó, e aí voltava. Iniciou-se um programa de seleção. Esse programa de seleção começou a fazer a parte de catalogação, registro das informações e avaliação dos animais, e esperando uma resposta à seleção. Olha o que aconteceu em 25 anos aí, né, mais ou menos, 85, nada, 15 anos. Em 15 anos, você conseguiu esse incremento aqui no valor genético em quilos de leite, dos animais que saíram aqui da casa em torno de 50 quilos de leite para em torno de 500 quilos de leite. Aumentou em 10 vezes pela implementação do Programa Nacional de Melhoramento do Gir Leiteiro. Isso foi no Brasil que aconteceu, tá? Então, o que é um programa de melhoramento? Conjunto de estratégias de melhoramento genético formalizadas com o objetivo de superar o desafio do ganho genético, visando a obtenção dos melhores resultados possíveis. Organização de um programa de melhoramento genético. Como é que você faz isso? Primeiro, descrição do sistema de produção. O que é isso? Cada animal que eu for melhorar, cada rebanho que eu for melhorar, ele tem que atender ao meu objetivo. Então, vai ser criação a pasto, vai ser animal confinado, se eles estão pedindo, se o mercado está pedindo um animal com um leite com alto teor de gordura, uma carne magra, um animal com lã, sem lã, se é em vegetal, se está pedindo um algodão colorido. Isso aqui tudo vai me dizer o sistema de produção em que eu vou colocar aqueles animais ou aquelas plantas, no caso aqui, animais, tá? Disponibilidade de forragem para o ano todo, não adianta eu colocar o animal top para ser criado lá se as minhas condições não vão favorecer a sua produção, tem que andar junto. Formulação do objetivo do sistema, isso é muito importante, isso aqui eu também preciso falar para vocês, que é um negócio chamado correlação genética. São características que se correlacionam. O que acontece? Você tem 3 tipos: a correlação negativa, a correlação positiva e a correlação neutra. Então, esse gráfico aqui está mostrando que conforme eu aumento uma característica, eu diminuo a outra. Então, aqui a gente conversou lá, animal de dupla aptidão. Se está deslocando mais para a produção de carne, vai diminuir a produção de leite, porque ele desloca o nutriente. Se está aumentando o tamanho do bezerro ao nascer, vai diminuir facilidade de parto. Uma está correlacionada negativamente com a outra. O que é uma correlação positiva? Conforme eu aumento uma característica, eu aumento a outra também. Então, se eu tenho
peso ao nascer e peso ao desmame, por exemplo. Eles estão muito correlacionados. Geralmente, um animal que já nasce pesado tem uma grande chance de também já ser um animal que desmama pesado. Um animal que o peso ao ano é mais alto, porque são características correlacionadas positivamente. E a neutra é aquela que indifere uma da outra. Por exemplo, produção de leite e inserção de orelha. Não tem nada a ver a inserção de orelha do animal com a produção de leite, elas são neutras. Então, por que isso é importante? Quando você fixa os seus objetivos ou suas metas, você sabe que fixando uma determinada característica, quando você for escolher os indivíduos que são superiores naquela genética, você vai carregar junto um monte de outra característica que você não escolheu e que ela tem correlação positiva. Do mesmo jeito como você vai prejudicar ou diminuir outras características que você nem sabia, mas que têm correlação negativa com as características que você escolheu. Então, é muito importante que você fixe bem os seus objetivos e suas metas de melhoramento genético. Escolha do sistema de acasalamento, se você quer trabalhar com animais puros ou animais cruzados, porque quando você trabalha com animais puros, você vai aumentar ainda mais aquela situação que a gente conversou de trabalhar com animais mais endogâmicos. Quando você vai trabalhar com animais cruzados, é uma estratégia diferente. Você vai tentar buscar pacotes selecionados nas duas raças que você está usando. Geralmente, você não vai ter um animal tão produtivo quanto as duas raças, mas é um animal superior à média dos dois. O que significa isso? Eu cruzei um Nelore com um Limousin. O Limousin é um animal extremamente... dá mais de 60% de rendimento de carcaça, enquanto o Nelore dá em torno de 50%. Não significa que os filhos dele vão dar mais de 60%, não. Mas ele vai dar mais do que 55%, que seria a média dos dois. Então, é uma outra... A gente pode também, qualquer dia, conversar sobre cruzamentos. É uma outra vertente que você vai pegar aí num programa de melhoramento. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é um Limousin, esse aqui são animais cruzados, né? Não são animais de raça pura. Mas pode ser que esses animais, dependendo da minha condição, sejam mais interessantes para mim do que esse animal aqui. Esse animal aqui pode até morrer por causa de carrapato, dependendo da situação que eu colocar ele. Pode morrer de calor, pode morrer de fome, pode não expressar seu potencial genético. Tá? Dependendo da situação, esse aqui pode ser preferencial para mim. É um cuidado, é um problema muito comum que acontece. A pessoa está criando, está indo bem, está gostando, aí vai lá num leilão e compra um monte de animal de genética top e coloca nessa condição aqui. Esses animais não vão expressar o potencial genético dele aqui. Você pode até querer criar um animal desse, mas tem que ser gradativo. Vai introduzindo uma genética superior aqui e melhorando as condições ambientais junto. Porque se você jogar isso aqui direto, você vai ter problema. E isso é muito comum acontecer. Muito mais comum do que vocês imaginam. Estimativa dos parâmetros de seleção e com aquilo que a gente conversou, o que o mercado está pedindo. Sistema de avaliação animal, se você vai trabalhar mais com pedigree, com produtividade do animal, ou até possibilidade de dados genômicos, como eu falei, se vocês quiserem, a gente pode conversar em um outro momento só sobre isso. Desenvolvimento dos critérios de seleção, quais os critérios que você vai usar, sempre ligado ao seu objetivo de seleção, como a gente conversou, não significa que você... Então, vou dar um exemplo bem prático, está aqui, ó. Touro escolhendo para bovino de leite, né? Esse é um touro holandês, você está escolhendo ele para bovino de leite. Eu vou ler lá um catálogo de touro, vou escolher qual animal que ele me dá uma maior quantidade de proteína no leite. Eu pergunto para vocês, quando você vai vender o leite lá no laticínio, eles te pagam por proteína? Ou eles te pagam por volume de leite? Eles te pagam
pesou tantos quilos, pronto. Não interessa se ali tem proteína, mais gordura, não interessa para eles. Para você, no caso, para eles interessa. Eles te pagam por quilo de leite. Quanto mais gordo o leite, menor a quantidade de leite o animal vai produzir, porque ele vai ter que deslocar nutrientes para aquilo. Então, é interessante para você buscar aqui um animal como critério de seleção, animal que aumente o teor de proteína. Se você é dono do seu laticínio e aquilo vai dar um melhor rendimento para você, pode ser. Se você vende para um laticínio e ele te paga só por quilo, não é interessante. Você vai estar jogando fora, dinheiro fora, então isso não deve ser um critério de seleção para você. E, por fim, um plano de acasalamento dos animais selecionados, né? Como que você vai fazer? Lembra que eu falei para vocês? Eu quero ir melhorando a genética gradativamente. Isso é um plano de acasalamento. Como que você vai introduzir isso? Não, eu já tenho os animais, eu quero trazer um sangue novo, trazer um animal de uma linhagem totalmente diferente. Esse é um plano de acasalamento. E isso tudo tem que ser previsto aqui no seu programa de melhoramento. Certinho, gente? Então, o que eu queria passar para vocês, eu não sei se para alguns de vocês foi muito novidades, foi muita palavra nova, mas a ideia era que apresentar principalmente essas palavras que às vezes vocês não escutam aí no dia a dia, né, de vocês. Só um minutinho. Que vocês não escutam no dia a dia de vocês. Desmistificar um pouco isso, porque geralmente quando se coloca matemática, estatística no meio, muita gente tem um certo medo, um certo receio, mas é uma ferramenta importantíssima para a gente, que mostra como trabalhar de uma forma mais precisa. Ela serve para tirar o ambiente, parte do ambiente que mascara as informações que nós temos e impede que a gente tenha uma tomada de decisão mais correta. Então, a ideia inicial era mostrar isso para vocês. Eu acho que a gente pode ter outros encontros, caso seja de interesse de vocês, onde a gente possa esmiuçar isso um pouco mais, fazer um pouquinho mais de conta, mostrar um pouco mais para vocês, principalmente para perder o medo. Porque, acreditem em mim, a matemática e a estatística não é inimiga de vocês, é aliada, ela vai ajudar muito. Ela não tem discussão, 2 mais 2 é 4 aqui, em qualquer lugar do mundo, não tem margem para talvez. E ela que consegue mostrar para você se você está tomando uma decisão correta ou não. Ela que consegue mostrar para você se você está mais próximo de atingir aquele seu objetivo ou não, certo? Eu não sei se todos compreenderam, eu não sei se a internet foi suficiente para todo mundo. O que eu